Agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Movimentos sociais do campo se unem em protesto contra o modelo do agronegócio, a exclusão e violência no campo e lançam um manifesto pela promoção efetiva da reforma agrária. Nós recebemos hoje o engenheiro agrônomo Gilberto Servinski, que é membro da Via Campesina, para nos dar detalhes sobre a ação unificada em defesa do desenvolvimento no campo e pelo fim da desigualdade. Obrigada, Gilberto. Gilberto, eu vi recentemente uma entrevista do João Pedro Stedley em que ele fala que no Brasil nunca houve reforma agrária, apenas assentamentos que mesmo assim estão paralisados há 3 anos. O que aconteceu? Esse movimento pela reforma agrária perdeu força política nos governos Lula e também no governo Dilma? Esse foi o principal motivo que levou essas organizações do campo, né, que representam o conjunto dos trabalhadores, das trabalhadoras, que produzem alimento ao povo brasileiro. 70% do alimento que vem na mesa da população brasileira é produzido pela agricultura familiar, agricultura camponesa. E nós estamos insatisfeitos com essa situação, né? Porque a prioridade tem sido ao agronegócio e esses que produzem alimentos não têm sido priorizados. E quando você diz prioridade, quer dizer, o governo federal está priorizando um atendimento às reivindicações do agronegócio mais do que dos trabalhadores no campo de pequenas propriedades? É Sim. Isso que você está dizendo? No campo, o projeto principal que tem hoje de fortalecimento é do agronegócio. O agronegócio, para quem não ouviu falar, representa aquele setor do campo que produz principalmente para exportação, que usa enormes quantidades de agrotóxicos, venenos, que aliás contamina o alimento da população brasileira, né, e representado por grandes empresas transnacionais aliadas com os latifundiários. Esses têm recebido a prioridade, e o campo, enquanto isso, a reforma agrária, a distribuição de terra, né, uma política para produzir alimentos saudáveis, alimentos agroecológicos, né, isso está em segundo plano. Mas como entender isso, estar em segundo plano justo no governo Lula e no governo Dilma, que sempre tiveram afinidade com esse pleito de reforma agrária no país? Por que Dilma, que tem a maioria na Câmara e no Senado, não promove a reforma agrária? É falta de coragem ou de peitar, vamos dizer, o agronegócio, essas forças que você mencionou, ou falta de vontade política? Ela tem outras prioridades? Veja que o agronegócio representa um pacto de poder, que tem junto o capital financeiro, grandes corporações internacionais, né, e inclusive o Congresso hegemonizado, né, se nós for ver o financiamento das campanhas aos deputados e ao parlamento, praticamente todos são financiados por empresas ou ligadas ao agronegócio, mas que tem essa aliança. Então isso lhes dá um certo poder. Né? Agora, a pauta da agricultura, daqueles que produzem alimentos, né, por isso que ela acaba não sendo priorizada, porque isso faz parte dos acordos dos governos. Agora, é importante nós dizer que esse processo, né, do agronegócio, ele vem desde a década de 90, com o processo de privatização, que abriu para o campo, aliás, que muitas das coisas do campo foi privatizado, e isso trouxe esse problema que para o campo a agricultura familiar e camponesa está em segundo plano. Mas o movimento dos trabalhadores sem terra e todos os outros que apareceram, eles tiveram muito vigor exatamente nos anos 90, com marchas, com ocupações, e depois foi perdendo essa década que nós estamos vivendo agora, já do ano 2000, parece que não há o mesmo ânimo, o mesmo vigor. O que é isso? Estar do lado do governo inibe vocês? Não, muito pelo contrário. Nossa posição sempre foi muito clara, a defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. E, inclusive, nós temos feito mais lutas do que alguns anos atrás. Às vezes não aparecem essas lutas, mas nós temos feito muito mais ocupações agora do que algum tempo atrás. Os dados do MST mostram isso também.
E nós, esse encontro, inclusive, que nós fizemos de todas essas organizações, 11 organizações que representam de movimentos sociais do campo, foi justamente para tentar unificar esse processo de luta, para pressionar o governo, para botar como prioridade os trabalhadores e as trabalhadoras do campo que querem produzir alimentos agroecológicos, e é isso que nós vamos cobrar. E isso nós vamos transformar em processos de luta unificado a nível nacional, em defesa dos agricultores, das agricultoras e em defesa do povo brasileiro. Muito obrigada, Gilberto. Uma boa noite. Obrigado, boa noite a todos.